do Senhor Jesus. Amém. Por favor, abra a sua Bíblia na temática dessa festa tão abençoada. Lamentações por Jeremias, capítulo de número 3. E eu quero ler convosco o verso de número 21. Lamentações, capítulo 3, versículo de número 21. Glória a Deus. Se você não está muito cansado, te peço que pela última vez você possa se pôr de pé para nós fazermos essa leitura. Mas antes de fazermos aqui a leitura da palavra, eu quero glorificar a Deus, pois já é o 7º ano que Deus nos concede a bênção e a alegria de estar com os irmãos aqui, né, pastor? E o meu coração está leve porque a cada ano que a gente vem participar com os irmãos aqui, é notório perceber o crescimento da obra, a evolução da obra, a mão de Deus cuidando do pastor Santana, do pastoreio dele, dos seus membros, dos seus obreiros, e isso é muito gratificante. Então, o desejo do meu coração é que Deus continue dando ao pastor saúde, não apenas física, mas mental, espiritual, e que a boa mão do Senhor continue repousando sobre vocês aqui, tá bom? Toda a igreja, pleno sentido da palavra, sintam-se agraciados e abençoados por Deus nessa noite, em nome de Jesus. E todos aqueles que simpatizam também com a obra de Deus, através da vida do pastor Santana. Amém? E continuemos, porque o céu é logo ali na esquina. Amém? Vamos lá? Lamentações 3:21. Você achou? Me dê um sinal dizendo amém. Amém. E trarei a memória ao meu coração aquilo que ainda me faz ter esperança. Amém? Muito obrigado. Tome o seu assento, por favor. Glória a Deus. Eu precisaria só de 15 minutos da sua atenção. Meus amados, é bem recente, é muito recente isso. Um instituto bíblico muito respeitado dentro desse contexto teológico fez uma pesquisa muito minuciosa acerca de quais livros que são mais lidos e também aqueles que são menos lidos. E chegaram à conclusão, dentro dessa pesquisa, que os livros menos lidos da Bíblia, dos 66, 39 Antigo e 27 Novo, os 3 livros menos procurados para leitura, estudo, meditação, tudo aquilo que tange pedagogia, didática, ensino da palavra. Os 3 livros menos lidos são o livro do profeta Ezequiel, o livro do Apocalipse e o livro das Lamentações de Jeremias. Não se tem muita leitura do livro do profeta Ezequiel, por quê? Porque boa parte do livro, do conteúdo do profeta Ezequiel, é de uma linguagem mística, é de uma linguagem simbólica. Então é poucas pessoas que vão chegar a uma conclusão. São poucas pessoas que vão chegar a um desenvolvimento intelectual lendo o livro do profeta Ezequiel. Exige um gabarito, exige um curso teológico, exige uma exegese mais apurada, uma hermenêutica mais refinada, para que você possa chegar a uma conclusão através da leitura do profeta Ezequiel. O outro livro também que é pouco procurado, até pelos cristãos, para a leitura da Bíblia, é o livro do Apocalipse, porque é um livro que tem uma linguagem meio sanguinária. É um livro que tem uma linguagem meia que chega a dar medo para aqueles que não conhecem a fundo a palavra de Deus. É um livro que fala de morte, de juízo, de castigo, de inferno, de dor, de lágrima, de condenação, ainda que fala de céu, da glória vindoura, ainda que fale de vida eterna, mas pouca gente procura se interessar em ler o livro do Apocalipse. E o
terceiro livro, e é aquele que é menos lido pelo povo de Deus, é o livro de Lamentações de Jeremias. Porque é um livro que, quando você para ler, para meditar e para estudar, dificilmente a leitura deste livro de Lamentações vai causar no coração do leitor algum tipo de euforia, algum tipo de alegria demasiada, algum tipo de contentamento ou de gozo na alma. Por quê? Porque o nome do livro já diz qual é a proposta. O nome do livro já diz tudo. Qual é o nome deste livro aqui? Lamentações de Jeremias. Então a temática do livro, a proposta do livro, a pauta deste livro já diz tudo. É um livro de lamentações, é um livro de choro, é um livro de pesar, é um livro cujo autor está escrevendo com seus olhos lacrimejantes. À medida que Jeremias vai pontuando, escrevendo o livro das Lamentações, ele está encharcando as páginas da sua carta, do seu livro de lágrimas. Quando Jeremias escreveu o seu livro de Lamentações, Jeremias está tomado por uma crise emocional. Aqui nós não estamos encontrando um profeta cheio de poder. Jeremias aqui não está transbordando de unção. Jeremias aqui não tem autoridade para fazer milagre nenhum, como um profeta costumava ter. Na verdade, aqui este Jeremias está vivendo um conflito. Jeremias está com uma letargia profunda na sua alma. Aleluia! Jeremias está vivendo um contexto que poucos de nós vamos viver na nossa vida. Glória a Deus. Jeremias, na verdade, ele passou a levar a nomenclatura, ele passou a levar o nome, a alcunha de profeta das lágrimas por causa deste livro. Jeremias é chamado de profeta chorão, profeta das lágrimas, profeta de choro por causa deste livro que ele escreveu. Porque é impossível falar do que aconteceu com o povo de Jeremias sem chorar. É impossível falar de um povo que ora, escolhido por Deus, honrado por Deus, sustentado por Deus, amado por Deus, e ver o ponto que este povo chegou, o nível que eles chegaram. Jeremias, meus irmãos, é a última voz profética que Deus levanta antes do cativeiro. Deus já tinha gastado todas as suas alternativas. Deus já tinha levantado tanta gente. Ele levantou juízes, ele levantou líderes, ele levantou sacerdotes, ele levantou profetas e profetisas, ele levantou políticos, legisladores, ele levantou anônimos e famosos, ele levantou reis, mas nenhum deles conseguiu convencer o povo em amar a Deus. Então Jeremias é a última voz profética que Deus levanta antes da invasão da Babilônia. Na verdade, isso daqui tem muito a ver com os nossos dias hoje, porque exegeticamente, escatologicamente, profeticamente, eu e você somos os Jeremias desta geração. Nós somos a última voz que Deus levantou antes do grande dia mal chegar. Na verdade, Deus não vai levantar mais um Noé, Deus não vai levantar mais um Enoque, Deus não vai levantar mais um Abraão, mais um Isaac, mais um Jacó, Deus não vai levantar mais um Elias, um Eliseu, Deus não vai levantar mais um José, Deus não vai levantar
Sofonias, um Malaquias, um Abacuque, não, porque nós somos a última voz profética. Se os homens não escutarem o que o Espírito Santo está falando através da igreja, acabou. Jeremias é o símbolo da igreja. Nabucodonosor simboliza o anticristo. A Babilônia simboliza o sistema do anticristo que está chegando por aí. E Deus está falando: Nabucodonosor já está na porta. Só que antes dele chegar, eu vou tomar os meus Jeremias. Deixa eu compartilhar a igreja do arrebatamento aqui, deixa eu ver. Quantos acreditam na volta eminente e gloriosa de Jesus Cristo? Jeremias, ele carrega consigo algumas decepções. Eu diria que até mesmo algumas frustrações. Jeremias é aquele que nós costumamos chamar de profeta predestinado. Porque o próprio Jeremias, no capítulo 1, Deus dá testemunho, dizendo que Jeremias não virou profeta porque cursou teologia. Ele não virou profeta porque frequentou seminários. Ele não virou profeta porque foi apadrinhado por alguém. Ele não virou profeta porque estudou em uma escola teológica, rabínica qualquer. Não! A Bíblia diz que antes dele nascer, ele já era um profeta. Deus já o tinha separado para ser profeta. Então, tudo que diz respeito a Jeremias, ele cresceu dentro dessa liturgia profética. Ele foi doutrinado dentro das correntes teológicas proféticas. Ele gastou tempo, ele gastou saúde, ele gastou energia, tudo para se aperfeiçoar no ministério profético. E quando Deus resolve levantar Jeremias, o ministério de Jeremias durou cerca de 40 anos. Jeremias é o único profeta que profetizou 40 anos e ele nunca viu uma profecia dele se cumprir. Um profeta que você conheça hoje, que tudo que ele diz não se cumpre, a gente costuma chamar ele de quê? Falso profeta. Esse era o título que Jeremias tinha nos seus dias. Porque era um profeta que profetizava e nada aconteceu. Então você imagine, você entregar a tua vida no altar. Você abriu mão de tudo, porque Deus disse a Jeremias: nem casar você vai. Jeremias, você não vai construir um lar. Você não terá esposa, você não terá filhos. Você é meu. Você prega, tudo aquilo que você diz, tudo aquilo que você profetiza, Deus não faz acontecer. Imagina o que passa na mente de Jeremias. Imagina como estava o coração daquele homem. E Jeremias está denunciando o pecado. Jeremias está falando nas madrugadas, porque diz que ele andava e chorava. Porque ele sabia que por mais que não estava acontecendo hoje o que ele estava pregando, um dia a conta ia chegar. E Jeremias está andando, caminhando, chorando, pregando, denunciando, até que o dia que Nabucodonosor entrou pelas portas de Jerusalém. A Bíblia diz, meus irmãos, que o dano que Nabucodonosor deixou dentro de Jerusalém foi um dano quase que irreversível. Nabucodonosor virou a casa de cabeça para baixo.
bronze, saqueou a prata, saqueou o ouro, saqueou o bronze, sumiu com a arca da aliança. Não satisfeito, foi até as muralhas, arrebentou elas todinha, queimou as portas a fogo, e não satisfeito, matou 50% dos meninos dos seus filhos. Os soldados de Nabucodonosor, meu pastor Santana, pegaram as mulheres que estavam grávidas, colocaram em cima de um altar, abriram o bucho delas no meio e arrancaram as crianças vivas de dentro do seu ventre, aos olhos de todos. As moças eram estrupadas a céu aberto, ao olho de qualquer um. Profetas morreram, sacerdotes foram enforcados, a nobreza e a realeza foi destruída. Demorou 2 anos o primeiro cerco da Babilônia, e quando a tropa da Babilônia foi embora, marchando de volta para a Babilônia, a Bíblia diz que aqueles que ficaram em misérias. A lavoura foi queimada, o plantio foi destruído, o campo foi destroçado, o povo está em miséria, não há mão de obra na terra, não há um líder que se levante com entusiasmo e diga: nós vamos dar a volta por cima, porque a única coisa que sobrou em Jerusalém foi opróbrio, vergonha e humilhação. Agora eu quero que você entenda o que está passando na mente de Jeremias. Jeremias agora, depois que a tropa de Nabucodonosor foi embora com Nebuzaradã, vem Jeremias caminhando pelas ruas de Jerusalém, pelo centro comercial de Judá. E enquanto Jeremias caminha, ele fica assustado com aquilo que ele vê: corpos espalhados em todos os lugares, mulheres com um bucho aberto pelo meio e as aves de rapina comendo as suas tripas. É forte, é. Jeremias continua andando e ele vê pessoas penduradas em madeiras, sacerdotes que cresceram com ele enforcados, profetas com uma espada transpassada no bucho, crianças mortas, jovens dilaceradas. E Jeremias faz uma pausa quando ele chega próximo do átrio do templo. Jeremias não ouve mais as músicas do templo. Jeremias não ouve mais os instrumentos dos levitas tocarem. O altar do incenso do holocausto está apagado. O menorá, as lamparinas, os castiçais estão apagados. A bacia de bronze onde o sacerdote lavava as mãos não tem água, tem sangue. A arca da aliança, Jeremias, parece que eu vejo Jeremias passando pelo santo e depois entrando no santíssimo lugar, a cortina rasgada, derrubada, e quando ele olha, aonde está a arca? É nesta hora que Jeremias engole o choro, tira a força como se fosse o próprio Deus dando, e ele começa a escrever o livro das lamentações de Jeremias. E ele vai ser cirúrgico naquilo que ele vai relatar. Ele vai falar de maneira pormenorizada como Israel está, como Jerusalém se encontra. Olha o que ele diz no capítulo 3, versículo 1. Você fechou a Bíblia? Não, pelo amor de Deus, abre a Bíblia, por favor. Olha o que diz Lamentações, capítulo 3, versículo 1. Eu sou o homem que viu a aflição
pela vara do furor do meu Deus. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Ele se levantou contra mim e virou a sua mão contra mim todos os dias. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele, quebrantou os meus ossos, edificou contra mim e me cercou de dor e de trabalho. Me fez assentar em lugares tenebrosos, como aqueles que estavam mortos. Me cercou e não posso sair. Apertou as minhas prisões. E quando eu clamo e grito, Ele exclui a minha oração. Cercou os meus caminhos com pedras e fez os meus caminhos ficarem cortos. Me fez-me como um urso na emboscada e como um leão no esconderijo. Ei, olha o que Jeremias está falando. Vai passear no meio de um bosque, da mata fechada. A última coisa que você vai querer ver na sua frente é uma ursa. Vai fazer um tour na África, tire foto, passeie, viaje, mas a última coisa que você vai querer ver na sua frente é uma leoa, é um leão. É Jeremias dizendo: ninguém quer me ter por perto mais. Perdi os amigos, perdi os acordos, os contratos, os tratados. Todo mundo quebrou a aliança que tinha comigo. Estou esquecido, estou abandonado, estou desamparado por todos. Desviou os meus caminhos e me fez em pedaços. Coração dilacerado. Já se